Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Adélia. Eu me chamo Fernanda. Desde o vídeo passado, vocês devem ter observando aqui esse olho olhando vocês, tá vendo? Esse aqui é um Beagle, ó. Eu comprei ele faz muito tempo. Ele é exatamente igual a uma cachorrinha que eu tive por muitos e muitos anos, e aí eu mudei para Argélia, deixei ela com a minha mãe, mas infelizmente minha mãe mudou para esse AP aqui. E a cachorrinha ela não podia ficar, porque ela era extremamente carente mesmo, não queria ficar sozinha em nenhuma situação. E aí agora ela mora com uma família que é uma mãe, aliás, duas irmãs, né? E outras duas Beagles também, igual ela. E graças a Deus ela tá bem, muito feliz. Graças a Deus são pessoas que a gente conhece há mais de 5 anos, então, graças a Deus, né? Então é isso. Gente, aproveitando o ensejo, vocês sabem que nós temos um livro gratuito que tá aqui na descrição, é o primeiro livro, 100% gratuito, PDF você baixa. Ele tem o objetivo só de dar uma esclarecida na sua mente, tá? Fora isso, nós temos mais 3 livros muito legais. Olha que livro lindo, já mostrei isso para vocês, né? Parece até estragado, mas é um detalhezinho. Casamento por Procuração nos Tempos de Relacionamento Virtual. Ele esclarece muitas coisas sobre relacionamento virtual. Não é exatamente apenas e tão somente sobre casamentos por procuração. É muito importante. Traz dados, estatísticas. É um livro muito técnico, né? Muito número. Bom, Relacionamento Virtual, o livro, vocês já conhecem. Ele é bom porque ele embasa essas questões aí de relacionamento virtual e receitinhas argelinas do cotidiano. Breve, eu pretendo trazer aí, é um livro só de cuscuz, né? Uma delícia. Bom, mas mudando de assunto, né? Porque eu não fiz esse vídeo exclusivamente para isso. Eu gostaria de falar com vocês sobre um tema bem interessante, tá? Sobre o fato de que às vezes você pode estar assustando o boy, né? Assustando. Mas quando eu falo assustando, gente, uma questão informativa, mas que ao mesmo tempo você tem que trazer para sua cabeça que é um risco e não fechar esse vídeo aqui, ó, será que eu tô afastando ele? Não. É um risco que você tá correndo, né, com seu relacionamento virtual e importante, você tem que saber que tá tudo bem, correndo esse risco ou não. Então vamos lá. As pessoas, geralmente, pessoas com uma idade bem mais velha do que o rapaz que ela se relaciona, vai aí no virtual, arruma um camarada, começa um relacionamento virtual, o casamento vai ladeira abaixo, a pessoa pega, fica desesperada, arruma outro, vai ladeira abaixo, o outro que só vai para saliência, outro que só vai para dinheiro. E aí, ela pega e já começa a postar conteúdos, né? Vários textos, vídeos, falando sobre a ineficiência dos relacionamentos virtuais e principalmente sobre o fato de que no virtual só existe pessoas interesseiras, né? É importante que a gente pense que eu tenho um casamento de 7 anos com a Argelina e tenho um filho de 3 anos, né? A gente se conheceu no virtual. Eu conheço uma mulher que não se conheceu no virtual, né? Ela estava na Europa, conheceu um argelino na Europa. E eles estão juntos, acho que já vai para 16 anos. Eles têm 3 filhos. Da mesma forma, eu conheço uma brasileira que mora na Argélia também. Ela não tem filho, é casada com um homem muito íntegro, muito honesto, sabe? Trabalha no fórum e leva uma vida bem. Conheço eles pessoalmente. Então, assim, a gente tem que pensar uma coisa muito importante. E eu vou falar isso para vocês. A gente tem que pensar nas histórias que a gente se preocupa em ver, né?
Se você, vou dar um exemplo, né? A pessoa pega e fala assim, ai meu Deus, estou com medo de estar grávida. A partir daquele momento, só o que ela vê na rua são gestantes. Porque os olhos dela se fixam na busca dela. É uma coisa incrível, né? Você começou um relacionamento virtual e você tem medo de levar golpe, os seus olhos eles vão se fixar só em situações de golpe. E é lógico, você vai atrair muitas situações de golpe para sua vida, porque é o que a sua cabeça começou a procurar. Eu, por exemplo, quando eu comecei meu relacionamento virtual, o início eu vejo com outras pessoas desses exemplos que eu citei, pessoas que não estavam preocupadas em ver situações de golpe, mas estavam preocupadas em ter conhecimento sobre a região, conhecimento sobre a cultura, conhecimento sobre a educação, alimentação, conhecimento sobre aquela pessoa que de repente podia ser o esposo, né? Eu vejo que essas pessoas que se focaram nesse tipo de assunto, elas têm relacionamentos mais relacionamentos com finais mais felizes do que as que se envolveram em grupos e ficaram o tempo todo vendo histórias negativas para servir de exemplo. Porque muitas vezes, quando você vê só coisa ruim, você começa lá o seu relacionamento com aquela pessoa e aí aquela pessoa, em vez de ser o seu parceiro, passa a ser seu suspeito. Aí você pega, liga a câmera, fica fazendo um questionamento policial, desliga. Outro dia você liga a câmera e alterna entre julgamentos, entre um interrogatório policial, né? E também entre suspeitas diversas sobre o que ele te disse, se é verdade mesmo, você começa a procurar erros nele. E é óbvio que ninguém gosta de se colocar na posição de suspeito, né? Eu não gostaria de estar com uma pessoa que duvidasse a cada minuto de tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu mostro, tudo que eu aparento. Pessoa que quisesse o tempo todo me testar. Gente, existe um perfil de mulheres que querem muito ser felizes, como qualquer uma outra, e que, infelizmente, nessa busca, elas se perdem por começar o relacionamento do contrário, né? E dentro dessa situação, é importante que a gente diga que muitas vezes uma cultura ocidental como a nossa pode assustar. Gente, esse vídeo, quando eu digo assustar, eu não estou comparando pessoas, eu não estou falando de comportamento não ético, não estou falando de mulher de A ou B país, não é isso. Eu estou trazendo uma informação sem denegrir nenhum grupo de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está numa cultura como a nossa, num país tropical, é muito comum as pessoas saírem, se divertirem, beberem. Por exemplo, às vezes a conversa entre uma mulher como eu ou como você é muito direta, muito reta, muito objetiva, né? Eu, por exemplo, se eu tenho que fazer uma pergunta, eu não vou fazer rodeio para perguntar, eu vou simplesmente perguntar. É óbvio que com o tempo, com o passar dos anos, a gente começa a ser mais polido, né? A gente tem uma preocupação de se pôr um pouco no lugar do outro, ou pelo menos deveria ter, né? Nessa questão, quando você começa um relacionamento virtual, aquele seu perfil, vamos por assim, ele acaba sendo muito diferente do perfil observado pela pessoa com quem você se relaciona no cotidiano durante a vida, né? Vou exemplificar. Muitas pessoas falam, às vezes falam até repetidamente, coisas que nem analisam, né? Então é muito comum você escuta alguém falar assim, um exemplo, tá? A cultura árabe, ela é muito machista. A cultura árabe, ela é muito forte, tá? Quando você fala, por exemplo, que a cultura árabe é muito forte,
A gente entende que forte é porque eles são um guerreiro, quando na verdade, se a gente for ao pé da letra, a gente vai entender que o que torna a cultura árabe forte é o metodismo com que as coisas são feitas, né? Tudo que acontece, no modo geral, né? São povos tribais, mas tudo que acontece ali no cotidiano são coisas que passadas de pai para filho, né? Então, por exemplo, você vai se casar. Você sabe muito perfeitamente qual é o seu papel de esposo e você sabe mais ou menos o que esperar do papel de uma esposa. Você sabe mais ou menos como a irmã do seu vizinho age, porque mais ou menos igual ao que a sua irmã age, né? Então existe um metodismo. E eles não têm personalidade, eles não sabem agir diferente, eles sabem. Mas o que torna a cultura forte é o fato deles gostarem de respeitar suas origens, né? Suas origens, aquele originário passado de pai para filho, né? Então, por exemplo, mais um exemplo. Você pega e chama lá uma vizinha sua para almoçar, né? Então você pega e fala assim: eu vou fazer aqui um macarrão, mas ao invés de eu fazer um molho sugo, né, um molho aí de tomate fresco, lá, né, eu vou pegar uma receita da internet, vou misturar 2 colheres de creme de leite, mais 3 colheres de requeijão e não sei o que, e vou fazer um almoço, nossa, eles vão amar, vou botar uma mussarela por cima, tá? Quando você sai do Brasil, por exemplo, eu vou falar sai do Brasil porque não é só uma questão árabe, isso é uma questão meio que universal, né? Existe um método de se fazer as coisas, né? As pessoas, pelo menos imaginariamente, elas seguem uma receita. Elas não vão fazer uma coisa da cabeça dela para servir para uma visita, né? Então você vai comer na casa lá, sua sogra vai te chamar para almoçar, ela vai te fazer um prato tradicional do país, que ela aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe da mãe dela, e assim sucessivamente. Então, existe um porquê dos elementos do prato. Existe um método de se fazer. E aquilo foi testado e aprovado. É quase uma receita cientificamente provada, porque a sociedade age assim. E se você andar ali naquele bairro, o método de se fazer vai ser basicamente parecido. No entanto, se você for para um outro bairro, aquela receita ainda vai existir com pequenas mudanças, entende? Pequenas mudanças. Então, esse zelo pelas suas origens, pelas suas histórias, pelo seu metodismo, é o que faz de uma cultura como a árabe tão forte. E aí, chega a brasileira da internet. A brasileira da internet, ela tem um costume muito diferente, né? Então, ela pode ser, por exemplo, uma moça que bebe, pode ser uma moça que fuma, pode ser uma moça que dá uma gargalhada alta, pode ser uma moça que mora sozinha, não mora com a mãe nem com o pai, ou pode ser uma moça que já tem 4 filhas, separada e tá ok, tá se sentindo bem e não tem problema nenhum, e ela já foi casada depois disso. Então, é muita informação para quem vive num sistema tribal. Mas ele é safado, ele já conhece a mulher brasileira. Gente, a gente não pode afirmar com certeza o que se passa dentro do outro, né? Até que o outro diga pra gente. Se o outro não disse, é só axiologia, né? Então, quando ele pensa, vê a situação, se encanta por você e de repente queira contrair um matrimônio com você, muitas vezes ele dá um passo para trás, porque ele fica com medo, né? Ele observa ali no banco de dados mental dele ali e aquela sua postura ele não está acostumado. Aquele método de casamento que deu origem na internet, ele também não está acostumado. E toda aquela situação é muito surpreendente. E muitas vezes a pessoa, ela não aguenta. E é óbvio, né? Gente, quando você tece um comentário feito esse, que nem eu tô falando aqui uma cota,
Não me venha nos comentários dizer, ai, mas eu estava com safado. Ai, é tudo safado. Eu não estou falando de pessoas que não querem relacionamento. Eu estou falando de pessoas sérias, né? Quem assiste meu vídeo já percebeu que eu não perco tempo denegrindo imagem de pessoas ou falando de pessoas que denigrem sua própria imagem. Eu falo de situações que podem agregar. Eu não vou abrir um vídeo para gerar um tema para que a pessoa possa achovalhar outra, né? Eu vou criar aqui um tema para que a pessoa possa se reconhecer numa situação. Então, gente, voltando ao contexto aqui, essa mulher que causa um certo medo, ela também tem medo, né? Porque da mesma forma que a cultura do parceiro lá é muito diferente, né, a mulher é muito diferente da cultura dele, ele também é muito diferente da cultura dela. E nesse ponto, quando você começa esse relacionamento virtual, você também tem que já estar pensando sobre isso. Porque isso é uma realidade em todos os relacionamentos virtuais, né? Um choque cultural que pode existir. Você pode não saber o que você vai comer nesse relacionamento, você pode não saber a postura dele no relacionamento, você pode não saber a fruta favorita dele, nem o nome dos pais dele, mas tenha em mente que uma coisa você não vai ter por onde correr, que é o choque cultural. E é lógico que a gente tem que partir pela primícia que a gente nasceu para ser feliz. Eu nasci para ser feliz, você nasceu para ser feliz. E aí, um belo dia, você pensa que é possível ser feliz com alguém. Mas por N razões, esse relacionamento pode não acontecer. E se esse relacionamento não acontecer, por mais dolorido que seja a história, você não pode se ver como uma vítima. Ai, ele me largou porque ele queria me dar um golpe. Não. Ele te largou por N razões, inclusive golpe, né? Inclusive golpe. N razões. Pode ser todas as razões que você já viu aí na internet, muitas vezes, como pode ser essa razão que eu estou te apontando. O mais importante saber que dentro desse protocolo de informações que eu disse para você, ele não vai se deparar dentro daquele banco de dados mental que eu comentei, com homens casados com mulheres que oferecem dinheiro, saliência, que descasca o verbo, xinga aquele bocado de nome. Isso está à margem do costume que ele vê. Então, mesmo as coisas que ele pode até achar que é bom ser comprado, é bom ser saciado, é bom estar com você, um dia vai pesar na consciência dele. Porque por mais que seja bom, às vezes você não foi criado para aquela situação. E a conta chega para ele, chega para você e vai refletir na relação. Quando eu digo isso, eu também tenho que citar que com a relação de internet, relacionamentos virtuais, a gente vê alguns casais com diferença de idade, né? Mas se você sair na rua, num país árabe, dar uma voltinha, também é chocante para ele um casal onde há diferença de idade, né? Em muitos lugares, você tem lá 10 anos de diferença. Ele vai ficar um pouco assustado, né? Você vai marcar o casamento na prefeitura, eles vão até observar se aquilo tá certinho mesmo. Você vê lá 30 anos de diferença. Eles começam até a cogitar de deixar lá na gaveta os documentos. Por quê? É muita coisa. Quer dizer, aquele costume que ele não está acostumado, até as pessoas que estão no entorno de vocês também não estão. Então,
quando as coisas são passadas de geração a geração e você chega, se depara com uma realidade realmente muito diferente, aquilo pode ser extremamente chocante. Independente do caráter da pessoa ou seu. E isso a gente precisa conversar, a gente precisa refletir, a gente precisa ser maduro o suficiente para não jogar para debaixo do tapete. E ser maduro o suficiente para refletir que, de repente, a nossa postura alimentou uma situação ainda mais negativa que a gente podia evitar. É importante a gente saber que qualquer relacionamento pode acabar, principalmente nos tempos de hoje. Independente da religião, você vai ver pessoas separadas, tanto no seu país quanto no país dele. É o que se espera? Não, não é o que se espera. Mas é importante você saber que as religiões, elas servem para nos melhorar como pessoa a partir do momento em que a gente resolve agir conforme os ensinamentos que a gente obteve naquela religião. Mas não faz do seu fiel perfeito. Então, às vezes, a pessoa, ela veste ali várias armaduras para se blindar do relacionamento. E uma delas é acreditar que o homem com quem ela se relaciona é muito perfeito porque é um homem religioso. Acima de qualquer coisa, um relacionamento ele pode dar errado e tá tudo bem. Mas é duro, né? A gente sofre, ok. Você poderia sofrer sendo ele estrangeiro ou não. Mas o mais importante não é refletir sobre essa questão do sofrimento, mas da resiliência, de seguir em frente, de refletir, né, sobre o que a gente pode fazer diferente numa próxima vez, refletir de que forma, que aprendizado, que lição a gente pode tirar dessa relação e ter a certeza que a vida continua e que a gente tem uma vida inteira pela frente, independente da nossa idade, cor, credo, opções sexuais, enfim. Somos seres em desenvolvimento. Beijo. Fiquem todos com Deus. Breve mais um vídeo. Filemena, salam aleikum. Bye, bye.